Olá, meu querido. Olá, minha querida. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Hoje eu quero estar fazendo a meditação na palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13, que fala assim, ó. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão, estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Diga a todos que sentem-se no chão. Então eles se sentaram e havia ali muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu, e com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolha os pedaços que sobrar, a fim de que se não se perca nada. E eles se juntaram os pedaços e encheram 12 cestos cheios com o que sobrou com os 5 pães e os 2 peixes. O que eu entendo nessa mensagem aqui, o que eu quero trazer para os nossos dias de hoje, uns dias a qual nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, muitas pessoas não saindo de casa, outras com medo da vida, com medo do futuro, sem saber o que vai acontecer. Então, Deus está ministrando algo no meu coração. Ainda quando eu estava deitado, Deus está falando isso no meu coração. Porque nos dias de hoje, nós devemos ser a igreja que a pessoa não vai. A pessoa, às vezes, ela não está indo no templo, mas às vezes nós devemos ser essa igreja. Então, vamos fazer isso. Ser a igreja, levar as pessoas à vida, levar pessoas a saciar a fome delas, fome e sede da palavra de Deus. Aqui, a primeira coisa que eu posso perceber nesse texto é que quando Jesus ele vira e fala para Filipe, ele estava testando Filipe para ver qual que seria a atitude dele. Filipe automaticamente ele já começa a pensar na atitude humana, fazer conta, fazer cálculo para ver quantos que poderia receber. E nessa época aqui, essa quantidade de dinheiro seria uma fortuna, seria hoje trazendo para aqui hoje, seria como se fosse um milionário, teria essa quantidade de dinheiro. Então, quando nós estivermos olhando para os nossos recursos humanos, nós talvez não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Em recursos humanos, nós não vamos conseguir levar as pessoas a ter sede, a ter fome de Deus. E aqui, logo em seguida, vem uma outra questão muito importante, que vem André, irmão de Pedro. Ele vira e fala assim: aqui tem 5 pães, aqui tem um garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Primeiro, nesse tópico, eu vejo por que esse garoto? Porque quem era esse garoto? A Bíblia não fala o nome dele, não fala o nome dos pais dele. Algo tão importante assim, algo que foi tão importante que foi descrito nos 4 evangelhos, que é o único milagre na Bíblia que foi descrito nos 4 evangélicos, é esse milagre. Então, por que a Bíblia não fala o nome dele? Eu fiquei pensando a respeito disso. O Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração, porque o menino teve o coração doador. Ali eu fiquei imaginando que poderia ser uma criança que talvez estava brincando com outras crianças e a mãe tinha levado um lanchinho que daria somente para ele comer. Só que, primeiramente, esse garoto ele decidiu doar. Então, para você, para eu, para nós vivermos algo sobrenatural, para vermos algo tremendo acontecer na nossa vida, primeiro nós temos que ter um coração doador. Essa criança doou o que ele tinha para doar. Ele foi apresentado até Jesus e André disse: está aqui, tem um garoto, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Existem pessoas que vão te levarem até a Jesus. E essas pessoas, talvez essas pessoas que te levam a Jesus, muitas das vezes vai ser elas mesmas que às vezes vão tentar barrar o seu ministério.
Porque logo em seguida, quando ele fala, está aqui tem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, ele fala, mas o que é isso para tanta gente? É a mesma pessoa que levou, é a mesma pessoa que tentou jogar um balde de água fria. Ela tentou matar o sonho daquele que estava tendo um coração doador. Então, muitas das vezes nós fazemos isso. Às vezes nós ganhamos uma pessoa para Jesus e às vezes com a nossa crítica, às vezes com o nosso jeito, às vezes nós tentamos jogar esse balde de água fria, até mesmo na nossa família acontece muito isso. Aí vem o terceiro tópico, que é um tópico que eu acho bacana. Jesus, ele pede todo mundo para sentar. Jesus, ele é organizado, ele é organizado, então nós devemos ser organizados nas nossas vidas. Às vezes você vira e fala assim, mas minha vida dá uma bagunça, eu não consigo controlar minhas contas financeiras, as minhas finanças sumiram. Mas por que você não tem organização? Porque às vezes você pegou aqui e não soube como administrar isso e saiu que acabou que você ficando endividado e tudo. Às vezes a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, talvez eles estão desorganizados. Então você tem que ser organizado. Primeiro você planeja tudo. Jesus, ele planejou, ele colocou o povo sentado e em seguida ele fez algo. Ele deu graças a Deus. Na sua vida, meu querido e minha querida, não vai ser só coisas boas, não. Às vezes vai acontecer coisas ruins também. E quando acontecer essas coisas ruins, a primeira coisa que você tem que fazer é dar graças a Deus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É tudo. É passar fome, é passar luta, é ter vitória. Então é tudo. Porque às vezes a gente pega esse versículo e quer fixar somente nesse tudo posso. Mas se você ler todo o contexto, você vai ver que Paulo ele teve muito, ele teve pouco, ele passou necessidade, ele teve em abundância. Então quando você dizer isso, a sua vida não vai ser só fácil, não vai ser só mar de rosa, não. Mas planeje, seja organizado. Porque você planejando, Jesus vai estar ajudando você a cumprir os seus planos, os seus projetos. Então, meu querido, dê graças a Deus em tudo, em qualquer circunstância que você passar na sua vida. Não importa qual circunstância hoje você esteja, Jesus ele está aqui para resolver essa situação. Ele quer te ajudar. E o ponto final agora, só para resumir, para concluir esse versículo, Jesus fala assim no versículo 13, que manda eles juntarem o que sobrou. Eu entendi que esses discípulos, os 12, eles serviram como garçom. Primeiro eles serviram o povo. E a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. E o crente já tem a fama de comilão. Então imagina uma multidão com fome. Então, eles se viram, imagina quantas vezes eles tiveram que passar, porque a Bíblia fala que eles comeram até ficar satisfeitos. E fala que foram 5.000 homens. Eu fiquei pensando, homens? Mas por que homens? Não falou de mulher, não falou de filho, não falou de criança, até mesmo do menino que deu. Falou 5.000 homens. Porque naquela época, somente o homem, na idade do serviço militar, que fazia parte da contagem. A mulher não tinha valor nenhum naquela época. A mulher ela servia para procriar e cuidar do marido. Somente para isso, ela não tinha voz. Hoje em dia, as mulheres podem sair para o trabalho, as mulheres têm uma vida bacana e muitas mulheres ganham às vezes até mais do que o homem. Então, hoje em dia, nós vivemos em uma época diferente. Nessa época não tinha. Aí eu fiquei pensando, 5.000 homens com idade para o serviço militar. Se cada homem daquele ali tivesse uma esposa e um filho, e uma época a qual o pessoal tinha 12, 13, 15 filhos, eu imaginei um filho por pessoa, então, no mínimo, 15.000 pessoas foram alimentadas através da doação, através de um coração puro que decidiu doar, através dessa criança que doou, e eles viram. E esses 12 cestos que sobraram, eu estava pensando, são o pagamento pelos 12 discípulos que eles trabalharam servindo. Então, o que sobrou, Jesus ele não quer que se perca nada.
ele fez o que sobrasse como se fosse um pagamento para os discípulos. E eu quero te dizer para você que o que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão olhar e vão assustar. Talvez até mesmo você vai ficar admirado com o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele não vai fazer coisa pequena, Ele vai fazer coisa tão grande que você vai poder abençoar muitas, milhares de pessoas e ainda vai sobrar. Não vai faltar não, meu querido. A matemática pode dizer que vai faltar. Dizer que você tirar vai faltar, mas Deus está dizendo, quando você doa, Ele multiplica. A matemática de Deus ela é diferente da matemática humana. Então eu quero que essa palavra que possa vir do trono do céu para o seu coração. Assim como essa palavra impactou meu coração, que seja impactando o seu coração, impactando a sua vida, sua família. E que tudo e onde você for, você possa abençoar e ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus sonhos, o seu trabalho, a sua família. Que tudo possa dar certo para você. Esse é o desejo do meu coração para você. Que Deus te abençoe.